vou me apresentar rapidinho, então. Meu nome é Anabelle Simões Peixó, para vocês saberem quem é essa pessoa que está aí passando esse monte de informação para vocês. Eu sou urbanista arquiteta, trabalho no departamento do planejamento e também no departamento de informação da AMEP. Eu fiz uma especialização, uma pós-graduação para ensino superior e também sou mestre em planejamento urbano pela Universidade Federal do Paraná. E o que eu mais gosto de fazer é produzir mapa e ensinar. Então, ensinar a produzir mapas é o meu sal de brigadeiro. Eu me divirto muito fazendo isso. É uma coisa que mudou a minha vida depois que eu comecei a trabalhar com geoprocessamento. Várias oportunidades apareceram, inclusive essa aqui de estar gravando esse curso. Então, eu sou bem feliz fazendo o que eu faço e eu espero que consiga transmitir essa alegria para vocês. Começando agora a introdução. Então, o que é esse GIS, esse SIG, né? ArcGIS, QGIS, o que significa essa sigla? Então, é Geographic Information System, ou Sistema de Informações Geográficas. Então, é um sistema de gerenciamento de banco de dados, computadorizado para captura, armazenamento, análise e exibição de dados georreferenciados, né? Referenciados espacialmente, para fins de apoio à tomada de decisão e pesquisa. Então, a própria definição dele já fala, né, sobre a tomada de decisão. E o que é a parte do S? O sistema. Então, é o sistema onde você vai ter as pessoas gerenciando essas três coisas, né? Os dados, o software e o hardware. Então, não adianta você ter um software super avançado se você não tem um hardware muito bom, ou, ao contrário, ou você ter os dois e não ter dados muito bons. Ou, o pior das hipóteses, uma pessoa que não saiba realmente gerenciar essas três coisas. Então, eu sempre digo que as pessoas são a parte mais importante nesse encaixe, nesse sistema, porque elas que vão conseguir melhorar todas as outras pontes, né? Então, o sistema se compõe desses componentes e as informações, elas vêm, a gente pode pensar numa pirâmide, né? Essa pirâmide do geoprocessamento, lá vocês vão ver que qualquer curso lá vai aparecer, né? Qualquer coisa que fale de geoprocessamento. E ela começa com o quê? Com o dado. O dado é aquilo que você vai ter de ponto, linha, polígono, informação, imagem aérea, né? Que vai dizer lá, por exemplo, o desenho da geometria, da hidrografia, da epsometria de um município, alguma informação ali especializada. Depois disso, você vai transformar esse dado, né? Então, da epsometria, que é uma linha do rio, eu vou fazer um buffer para ver a área de APP, área de preservação permanente. Isso já se transforma numa informação. Então, não existe já faixas de APP no Brasil, por exemplo, né? Então, eu tenho que fazer a partir da hidrografia que eu tenho, e aí a partir da resolução da hidrografia que eu tenho. Né? Então, eu tenho curva de nível, é o dado. A informação de declividade já é um passo acima do dado. E aí vocês vão entendendo aos poucos, né, tudo isso. E aí, a partir dessa informação, né? Então, eu tenho a minha área de APP, tem a área de declividade, aí eu consigo já ver, ó, essa área aqui é de risco, a inundação, essa área aqui é favorável à ocupação, né? Aquele mapeamento das áreas aptas e inaptas lá que vai aparecer de Colombo, vocês vão conseguir identificar bem essa questão. E depois de todas essas etapas é que a gente consegue tomar uma decisão, quando a gente consegue estabelecer um zoneamento, né, uma estratégia de acordo com aqueles dados que foram feitos, tomar as decisões de usocupação do solo. Então, a base da pirâmide, prestem atenção, isso aqui é muito importante, é o dado, né? É a qualidade do dado que você tem. A partir da qualidade do dado que você tem, você vai conseguindo subir as etapas. E quanto melhor, quando a base é mais forte, né? Quanto melhor o dado, maior a informação, conhecimento, mais rápido você vai estar para tomar essas decisões. E os geográficos, né? O G lá do SIG, são essas camadas que são a aproximação da realidade. Então, a gente tem duas categorias aí mais usadas, que é os vetores, que são os pontos, linhas e polígonos, e os rasters, que são outros dados matriciais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E essas camadas vão sobrepondo, né, para montar o que é o mundo real. É claro que nem tudo você consegue capturar num mapa. Por exemplo, eu posso até fazer uma coisa 3D, né, uma informação volumétrica de um mapa, mas eu não vou conseguir captar, por exemplo, a sensação do usuário dentro de uma via,
né, a sensação dele olhando, né, ao redor, um sentimento de segurança, um sentimento de insegurança, isso eu não consigo captar no mapa, mas eu posso trazer dados, né, para que a gente consiga montando esse quebra-cabeça para entender esse local que a gente está analisando. Então, onde tem SIG, onde tem Sistema de Informação Geográfica? Hoje em dia, praticamente tudo. O mais básico que vocês possam imaginar, esses sistemas, né, de transporte, um Google Maps, um Uber, um Waze, né, da vida, mas qualquer outro sistema, uma compra online que você vai fazer, uma comida que você vai pedir, né, uma compra que você vai fazer, eu não sei se vocês já chegaram, né, a estar numa rede social e receber uma notificação de uma loja, alguma coisa que você já passou. Então, hoje em dia, o cruzamento de dados espacializados ele acontece frequentemente e você nem sabe, mas está todo mundo monitorando onde você vai, o que você compra, qual é o trajeto, o percurso que você faz da sua casa para o trabalho, da casa para cá, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, saibam que vocês estão sendo monitorados. E aí também serviços públicos, né? Então, o Censo IBGE, a gente vai falar sobre o Censo 2022, que eles estão com as ferramentas muito legais, né? A gente vai falar sobre a plataforma integrada geográfica, interativa geográfica, plataforma geográfica interativa, PGI, isso. E outros serviços, né? Defesa Civil, por exemplo, né? Então, imaginem como que uma atuação de um governo, né? Atuação de uma defesa, de um serviço público de resgate sem um mapa. Não tem, é impossível. Um serviço de correio, de entrega, de correspondência sem o georreferenciamento, é impossível fazer isso, né? Então, tem coisas aí que são realmente, né, para melhorar a vida da população. Coisas que acontecem para o mal, mas que trazem coisas positivas também, né? Então, guerras, normalmente, né, pandemias, problemas, trazem avanços tecnológicos. Isso aí é uma coisa, não sou eu que estou dizendo, isso é a evolução histórica do homem, do ser humano, né? Então, sempre algum conflito vai trazer alguma nova tecnologia para resolver aquela questão. E a gente hoje tem algumas coisas de mapas ao vivo, assim, que são bem interessantes. Esse mapa aí, por exemplo, é da guerra da Ucrânia, na época que estava tendo, então a gente conseguia ter uma visão em tempo real das ocupações que estavam acontecendo, né, os conflitos que estavam acontecendo. Quem não viu um mapa do Covid na época da pandemia, a gente nem pode dizer que acabou 100%, né, ainda tem aí uns resquícios, mas uma coisa que ficou bem na mente das pessoas era essa questão do mapeamento, né? E aí vem também todo aquele problema, né, do dado da base da pirâmide, porque se você não conseguia, na época, diagnosticar o Covid, né? Lembra que a gente teve aquele problema com testes, né? Teve aquele problema de verba para poder atender as pessoas. Então, muitos casos não foram diagnosticados, não chegavam na base, e não aparecia nesse mapa aí, por exemplo, né? E outros locais, né? Eu julgo, né, que muitos dados foram aumentados, né? Foram melhor espacializados em muitas regiões do que outras. Talvez o impacto ali no Brasil tenha sido bem parecido da Europa, mas como a gente não tinha tanta tecnologia naquela época lá, assim, de sistema de saúde, de georreferenciamento de dados, né? Passar esses relatórios numa velocidade tão grande quanto em outros países, a gente acabou não conseguindo mapear isso direito. Então, fica aquela dúvida, né? Será que não foi maior ou menor o impacto? Como é que foi isso, né? Aquela questão da pirâmide da base do dado. Outro mapeamento legal que começou a ser feito hoje, até hoje funciona, é esse Sidewalk With, que é da Prefeitura de Nova York, né? Então, essa ilha de Manhattan. Eles definiram algumas cores, umas categorias ali, né? Então, azul tranquilo para você caminhar, e aonde tinha vermelho, né? Onde tem vermelho, laranja, é onde está tendo mais pedestres. E isso aí é como com a movimentação do celular das pessoas. Então, eles conseguiram o acesso à radiofrequência do celular das pessoas para ficar mapeando ali, né, onde é a movimentação delas e onde você deveria evitar algumas rotas. Uma outra plataforma bem bacana que está vindo aí com toda a força, acabou de ganhar um prêmio lá do gov.br, lá do governo digital, essa plataforma da OSPA, né, que se chama Place.
você consegue colocar um lote numa cidade, hoje tem 2 cidades cadastradas só, mas vai entrar mais, tem São Paulo e Porto Alegre, mas você consegue colocar o mouse ali num lote e saber todo o dado de legislação daquele lote. E se você tiver até uma versão Plus ali, você consegue ter indicadores, né, de viabilidade para o seu empreendimento. Isso aí é uma coisa que é uma quebra de paradigma, né? Também sobre a questão da divulgação do dado para o usuário. Então, se manteve muito, né, essa ideia de que o usuário vai sempre fazer o mal com o dado, que não pode passar muita informação para ele, só com a solicitação, a informação do imóvel tem que passar só para o proprietário, né? E não, na verdade, isso tem que ser quanto mais difundido, melhor, porque quanto mais acesso as pessoas têm ao que pode ser feito da cidade, o que pode não ser feito, melhor vai ser até a regularização dessas edificações, né? Então, tenham sempre em mente que a questão de divulgação das informações, divulgação dos dados, ela é muito, mas muito importante para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer lugar onde esteja, né, pessoas inseridas.